Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, O Último Uchiha, Extermínio Iminente, Parte 28, Capítulo 290. Só porque alguém está morto, isso significa que seus erros passados foram perdoados? O tom de Tsunade não era nem quente nem frio quando ela respondeu. Ou a morte simplesmente apaga todos os pecados que cometeram. Velho, Danzou era seu camarada, mas Orochimaru era seu discípulo, criado e treinado por suas próprias mãos. Está dizendo que Orochimaru significa menos para você do que Danzou? Teoricamente, o terceiro Hokage tinha 3 discípulos. Quando se tratava de Tsunade, ele não lhe dava muita atenção pessoal. Afinal, Mituzuma-ki ainda estava viva na época, e ela se encarregou da criação de Tsunade. Quanto a Jiraiya? Bem, Jiraiya também não recebeu muita atenção, porque o maior foco do terceiro Hokage sempre foi Orochimaru. O fato de Orochimaru ter acesso irrestrito a todos os tipos de livros relacionados a ninjutsu era prova suficiente de quanta leniência o terceiro Hokage havia lhe concedido. Nascido em uma família civil comum, órfão ainda jovem para a maioria das crianças em sua posição, simplesmente se formar na academia ninja já seria uma conquista. No entanto, Orochimaru superou as expectativas, seu talento era tão avassalador que nem mesmo Minato Namikaze, o chamado Flecha Amarelo, conseguiu se comparar a ele em suas respectivas juventudes. Quando Orochimaru se formou na academia, Minato ainda sorria tolamente na aula. Quando Orochimaru se tornou um genin, Minato ainda era um estudante comum. Quando Orochimaru foi promovido a Chunin, Minato nem havia se formado. E quando Orochimaru se tornou um Jounin especial, bem, pelo menos Minato finalmente havia se formado naquela época. Ele também teve a sorte de chamar a atenção do terceiro Hokage e ser aceito como discípulo de Jiraiya. Apesar do comportamento despreocupado e pouco sério de Jiraiya, no fundo ele carregava um sentimento de inferioridade que vinha de Orochimaru. Quando criança, o brilhantismo de Orochimaru era tão avassalador que até Tsunade admitiu que não conseguia se comparar. Então, como Orochimaru conseguiu chegar a tais alturas em sua juventude? Tudo graças ao apoio e atenção inabaláveis do terceiro Hokage. Quer ler livros? Vá em frente, a única preocupação era que Orochimaru se cansasse deles. Quer aprender ninjutsu? Ainda mais fácil, seu professor tinha mais do que o suficiente para ensinar. Por causa disso, Tsunade frequentemente reclamava que Orochimaru era o verdadeiro discípulo do terceiro, enquanto ela e Jiraiya eram apenas pensamentos secundários. Não foi isso que eu quis dizer. Meus sentimentos em relação ao Orochimaru são tosse. Percebendo o olhar descontente de Tsunade, o terceiro Hokage rapidamente se corrigiu. O que quero dizer é que, embora Danzou tenha cometido muitos crimes, ele ainda era uma figura de alto escalão na vila e contribuiu muito no passado. Agora que ele está morto, não acho que devemos continuar manchando seu nome. Chega de papo furado. Tsunade bateu na mesa impacientemente. Vocês dois deixaram para trás uma bagunça que eu ainda estou limpando. Não me venham com essa bobagem. Muita gente contribuiu para a vila, não só o Danzou. Se não fosse pela necessidade de reintegrar Orochimaru tranquilamente e garantir que os aldeões não o rejeitassem, vocês acham que eu me daria ao trabalho de envolver o Danzou nisso? A ideia veio de Yan, mas Tsunade assumiu a responsabilidade. Ela não queria que a animosidade entre Yan e o terceiro Hokage aumentasse ainda mais. Ela estava realmente com medo de que um dia o terceiro pudesse surtar e tentar matar Yan em um acesso de raiva. Francamente, nem quero mencionar esse homem. Vendo a crescente frustração de Tsunade, o terceiro ficou em silêncio. Em teoria, suas ações estavam alinhadas com sua filosofia de longa data. Tudo que faço é pelo bem da aldeia. Comparado ao retorno de Orochimaru, arrastar o nome de Danzou para a lama mais uma vez foi um pequeno preço a pagar. Afinal, Danzou já estava morto. O que poderia ser pior? Por outro lado, a reintegração tranquila de Orochimaru era muito mais importante. Como um dos lendários Sannin, ele contribuiu imensamente para a vila e tinha imenso prestígio tanto em Konoha quanto no mundo shinobi. Mesmo que ele tivesse sofrido uma grande derrota nas mãos de Yan, ninguém poderia negar a força de Orochimaru. O retorno do Sannin fortaleceria significativamente as forças enfraquecidas de Konoha. Tudo bem. Se Orochimaru puder retornar sem enfrentar muita resistência, então valerá a pena. Com um suspiro, o terceiro Hokage relutantemente fez sua escolha. Tudo pela aldeia. Naquele momento ele só conseguia se consolar com aquelas palavras, embora elas agora carregassem uma amarga ironia. Antes, ele acreditava que aquela frase era nobre e justa. Agora, parecia nada mais do que uma justificativa vazia. Mas podemos realmente confiar que Orochimaru permanecerá leal? E se ele? Ele conhecia seu discípulo muito bem. O terceiro temia que Orochimaru pudesse fingir obedecer enquanto tramava secretamente nos bastidores. Enquanto Yan permanecer na vila, Orochimaru não ousará causar problemas. Pode ficar tranquilo. Comparado ao repetidamente decepcionante terceiro Hokage, Tsunade agora depositava absoluta confiança em Yan. Sem mencionar que o relacionamento entre os dois já havia ultrapassado há muito tempo a linha do mero profissionalismo. A única parte estranha para Tsunade era que se o relacionamento deles fosse exposto, ela nem saberia como explicar. Sabendo que o terceiro ainda tinha dúvidas, Tsunade continuou. Velho, a vila não pode se dar ao luxo de mais tumulto. Espero que entenda minha posição. Afinal, você tem grande parcela de responsabilidade pelo estado atual da vila. Não quero mais ver indivíduos sendo alvos. Vou falar com Yan. Acredito que ele valoriza o panorama geral e não causará mais problemas para você ou para o clã Sarutobi.
mas também espero que você e seu clã priorizem a estabilidade da vila. Eu vou. Ele ficou ressentido? Claro, mas comparado ao destino de Konoha, seus ressentimentos pessoais com Yan não significavam nada. Ele não tinha mais influência para desafiar Yan ou Zushira. Na verdade, ele deveria estar grato por não estarem ativamente atacando-o. Nem todo mundo era como Danzou, disposto a provocar os outros até mesmo com uma lâmina em suas gargantas. Ótimo. Isso resolve. A expressão de Tsunade suavizou um pouco antes que ela explicasse as circunstâncias do encontro de Yan com Orochimaru. Yan prometeu a Kakashi que providenciaria um transplante de olho compatível, então precisava da ajuda de Orochimaru. Coincidentemente, Orochimaru já havia sido colocado sob o controle do Genjutsu de Yan, deixando sua alma danificada. Foi assim que Yan conseguiu localizá-lo, não importa onde ele se escondesse. É também por isso que estou confiante de que Orochimaru não agirá de forma inadequada. Confio em Yan, e por extensão, confio que Orochimaru não ousará fazer um movimento até que consiga se libertar do controle de Yan. Que habilidade ocular aterrorizante! O coração do terceiro Hokage era uma tempestade de emoções misturadas. Vamos deixar o assunto do Orochimaru de lado por enquanto. Agora precisamos discutir a situação do clã Sarutobi. Eu mesmo vou discipliná-los. A menção de seu clã, o rosto envelhecido do terceiro escureceu completamente. Malditos sejam eles, tentando forçar uma decisão enquanto eu estava incapacitado? Eles têm um desejo de morte? Tsunade não prestou muita atenção às palhaçadas do clã Sarutobi, mas o terceiro não pôde ignorar isso. Ele faria com que eles se arrependessem de sua audácia. Capítulo 291. Porque ele já havia se sentado nessa mesma posição por décadas. As ações do clã Sarutobi foram para o Hokage nada menos que um ultimato forçado. Não era uma questão trivial. Se mal administrado, o clã inteiro pode ser alvo de perseguição e repressão. Um aviso é inevitável. Tsunade não se deu ao trabalho de especular como o terceiro Hokage lidaria com os assuntos do clã. Provavelmente seria um de seus métodos habituais. Ela simplesmente lembrou. Velho, as finanças da vila não estão nada boas. Muitos buracos acabaram de ser tapados. Espero que você entenda minhas intenções. Em questões como essas, Tsunade não queria quebrar a cabeça. Então, seguindo o conselho de Yan, ela jogou o problema nos ombros do terceiro Hokage e deixou que ele resolvesse sozinho. Se o terceiro realmente não conseguisse resolver o problema, a aldeia interviria, mas não agora. Assumir o poder imediatamente só daria a certos clãs a impressão de que a aldeia não ousaria enfrentá-los. Eles precisavam apertar o cinto e suportar um período de dificuldades. Só então aprenderiam o significado de apreciação. Eu cuido disso. A vila pode fornecer os fundos de luto e a indenização do clã no padrão mínimo. O terceiro Hokage era um homem implacável, implacável consigo mesmo e com seu próprio clã. Como as finanças da vila estavam apertadas, os fundos de luto e as indenizações seriam definidos no padrão mais baixo. Outros clãs já haviam recebido tratamento semelhante antes. Por que os Sarutobi seriam diferentes? Se não gostaram. Que pena. Hiruzen Sarutobi tinha falado. Ótimo. Vou acreditar em você. Se não conseguir resistir, avise-me com antecedência e pensarei em outra solução. E assim os problemas do clã Sarutobi foram inteiramente suportados pelo terceiro Hokage. Os fundos e subsídios para luto foram fixados no mínimo necessário. Tsunade carimbou a aprovação sem hesitar, entregando os fundos para o terceiro distribuir. Quanto a como ele convenceria seu clã, esse era o problema dele agora. Depois de se despedir do terceiro, Tsunade se virou para Shizune. Vou falar com Yan sobre uma coisa. Descanse um pouco. Entendido. Como assistente do Hokage, Shizune estava sobrecarregada. Ela não era apenas responsável pelos assuntos de Tsunade, mas também tinha que lidar com diversas tarefas para Yan. Ela já havia reclamado várias vezes. Yan deveria contratar sua própria secretária em vez de sobrecarregá-la daquele jeito. Afundando na cadeira, Shizune olhou fixamente para o céu do lado de fora da janela. Eu realmente preciso de férias. Chegando ao escritório de Yan, Tsunade fez sinal para que os agentes da Anbu do lado de fora saíssem e não os perturbassem. Só então ela empurrou a porta e entrou. Mas no momento em que ela entrou, seu bom humor evaporou. Lá estava Yan, encostado na mesa, tirando uma soneca. Aqui estou eu, trabalhando até a morte, e esse cara tem a coragem de relaxar durante o horário de expediente? Ela caminhou para frente e bateu os nós dos dedos na mesa. Acorde. Você desmaiou na casa da Kurenai ontem à noite? Como você sabia que eu fui ver Kurenai? Yan abriu os olhos e espreguiçou-se preguiçosamente. Tsunade cerrou o punho e o agitou ameaçadoramente. Adivinhe. Puxando uma cadeira, ela se jogou, apoiando os pés no colo de Yan. Ela imaginou que também poderia tirar um momento para descansar, estava exausta. Convenci o velho, mas estou preocupado que ele não consiga persuadir seu clã. Ele vai. Yan puxou Tsunade para seu colo, dando-lhe alguns apertos brincalhões antes de parar surpreso. Parece que eles ficaram maiores. Quero morrer. Ai. Negócios em primeiro lugar. Yan tossiu e continuou. Confio que ele vai lidar com isso. Não se esqueçam, a invasão dos membros do clã Sarutobi ao escritório do Hokage foi praticamente uma tentativa de golpe aos olhos do Hokage. O terceiro certamente usará isso como alavanca para reprimir seu próprio clã. Os Sarutobi terão que engolir essa pílula amarga, gostem ou não, porque eles têm medo de que vocês guardem rancor e comecem a reprimi-los. Isso não parece um exagero? Dando um tapa nas mãos errantes de Yan, Tsunade franziu a testa.
Suprimir arbitrariamente um clã na vila parecia excessivo. É porque seu professor, o terceiro Hokage, já fez coisas parecidas antes. Agora que chegou a vez do seu próprio clã, ele está preocupado. Teme que as mesmas táticas que usou antes sejam usadas contra o Sarutobi. Resumindo, ele próprio era implacável, então temia que os outros revidassem da mesma forma. Às vezes acho que você seria um Hokage melhor do que eu. O olhar de Tsunade era complicado. Comparada a Yan e o terceiro, ela não era tão fria ou calculista. Se não fosse por Yan cuidando de muitos dos assuntos complicados com os quais ela lutava, ela nunca teria conseguido limpar esse desastre. Então você deveria me agradecer. Eu arranquei metade do meu cabelo só para manter você nessa cadeira. Espere, este é o escritório do Hokage. Isso não torna tudo mais emocionante? Ai, pare, eu não aguento. Lá fora, os agentes da Anbu trocavam olhares perplexos, com os ouvidos atentos aos ruídos vindos do escritório. Alguém decidiu que isso estava ficando inapropriado e foi discretamente buscar Shizune. O Hokage e o Yan podem estar fazendo algo indecente no escritório? O queixo de Shizune caiu. Seu primeiro instinto foi irromper e abrir a porta. Shizune, você também quer participar disso? Yan, que estava no meio de uma massagem de quebrar os ossos em Tsunade, daí os gritos, olhou para o intruso. Eu passo. Vou massagear meus próprios ombros. Observando a expressão completamente derrotada de Tsunade, Shizune estremeceu. Ela já tinha experimentado essa massagem antes. Embora tenha sido ótimo depois, o processo em si foi uma agonia, o suficiente para fazer qualquer um uivar. Para alguém de fora, definitivamente parecia algo completamente diferente. Eles não poderiam pelo menos manter o volume baixo durante o dia? Vem aqui. Deita. A menos que você queira que eu faça isso com você no corredor. Yan puxou Tsunade para cima e apontou para sua mesa agora limpa. Você pode ir com calma? Tenho medo da dor. Vocês dois são a minha morte. Entre lágrimas, Shizune obedeceu ao olhar intimidador de Yan, sentando-se na mesa. No segundo seguinte, rachadura, rachadura, rachadura. O som de articulações sendo realinhadas ecoou pelo escritório, acompanhado pelos apelos desesperados de Shizune por misericórdia. Capítulo 292. O conselheiro vai nos culpar? Os ninjas da Anbu trocaram olhares inquietos, com os corações cheios de culpa. Afinal, foi o excesso de reflexão que os levou a procurar Shizune, apenas para descobrir. Droga, foi só uma massagem e relaxamento ósseo. Apenas uma massagem. Havia necessidade de gemer tão exageradamente? Qualquer um que não soubesse melhor pensaria que algo indecente estava acontecendo lá dentro. Que pecado! Deixando de lado os assuntos do escritório do Hokage, de volta à residência ancestral Sarutobi. O terceiro Hokage retornou para casa e reuniu os principais membros do clã para uma reunião familiar. Com a perda de mais de 100 shinobi de elite na Terra da Chuva e muitos outros ainda estacionados nas fronteiras, a reunião do clã Sarutobi pareceu visivelmente mais decadente do que antes, pelo menos muito menos impressionante do que no passado. Lorde Terceiro finalmente retornou. Os membros do clã olharam para o terceiro Hokage sentado à cabeceira da mesa com entusiasmo, pensando que finalmente alguém defenderia a família. O que eles não esperavam era que o terceiro Hokage de repente batesse na mesa, se levantasse furioso e rugisse. O que vocês estão fazendo? O que exatamente estão tentando fazer? Começar uma rebelião? Uma enxurrada de acusações deixou os membros do clã Sarutobi completamente atordoados. O que estava acontecendo? Lorde Terceiro não deveria primeiro ter consolado o clã e depois trabalhado para resolver os problemas da família? Por que ele estava atacando assim que retornou, usando palavras tão aterrorizantes, até mesmo mencionando rebelião? O clã Sarutobi já fez algo assim? Vendo os olhares vazios nos rostos dos membros de seu clã, como se não tivessem ideia do que ele estava falando, o terceiro Hokage soltou uma risada enfurecida. Foi minha sugestão para a vila enviar as elites do clã para o campo de batalha, não foi decisão da Tsunade. Fui eu quem os liderou na batalha. Embora eu nunca tenha desejado a morte deles, a situação na época não me deixou outra escolha a não ser vê-los cair. E no entanto, vocês invadiram o escritório do Hokage para confrontar Tsunade? Foi uma tentativa de golpe. Ou vocês acham que o clã Sarutobi teve uma vida fácil demais, então decidiram causar problemas? O que diabos vocês estavam pensando? Vocês sequer percebem o quanto suas ações podem causar problemas para o clã? Simplesmente ir ao escritório do Hokage para fazer perguntas era considerado um golpe ou rebelião. Enquanto alguns ainda lutavam para entender a situação, aqueles que entendiam a gravidade do assunto já estavam pálidos de raiva, encarando aqueles que sugeriram o confronto em primeiro lugar. Se não fosse por você, nada disso teria acontecido. Se o clã acabar sendo o alvo, vocês serão os culpados. Após seu discurso furioso, que deixou os membros do clã completamente castigados, o terceiro Hokage finalmente sentiu um pouco de sua raiva diminuir. Desde que Tsunade se tornou a quinta Hokage, a situação do clã ficou clara. Vocês todos se acostumaram com altos benefícios e privilégios, agora que eles se foram, não conseguem lidar com isso? Deixe-me esclarecer. O pior ainda está por vir. O fato de Tsunade não ter levado esse assunto adiante já é uma demonstração de respeito às relações passadas. Caso contrário, o clã Sarutobi teria se tornado o segundo Uchiha. Ao ouvir isso, até os mais indiferentes membros do clã Sarutobi finalmente perceberam a gravidade da situação. Lorde Terceiro, certamente não é tão sério assim? O Hokage não parece nos culpar.
porque ela deixou isso para mim por respeito, em vez de tomar providências, ou pior, deixar Uchiha Yan lidar com isso. Se ele estivesse no comando, o que você acha que ele faria? Mesmo que o clã Sarutobi não respeitasse o terceiro Hokage ou se importasse com a autoridade de Tsunade no momento em que Yan se envolveu. Gole. Relembrando o sofrimento passado do clã Uchiha, a opressão sistemática, os cortes lentos e deliberados, muitos membros do clã Sarutobi começaram a suar frio. O ressentimento dos Uchiha não era algo que iria desaparecer facilmente. Basta olhar para o clã Shimura agora completamente miserável, tremendo a simples menção do nome de Uchiha Yan. Eles viviam com medo constante de que Hiroshi encontrasse outra maneira de atacá-los. Se ele voltasse seu foco para o clã Sarutobi, eles se tornariam os próximos Shimura. De que importava se o clã tinha muito shinobi ou um poder geral forte? Conseguiriam enfrentar toda a Vila da Folha? Uma vez que a perseguição começou com armadilhas, exploração e sufocamento lento, eles não tiveram escolha a não ser suportar. Cada vez, um pouco mais era tirado deles, deixando-os frustrados, mas incapazes de resistir. E rebelião? Impossível. Eles seriam forçados a ceder repetidas vezes. Se os mesmos métodos usados contra os Uchiha fossem aplicados ao Sarutobi, suas vidas só ficariam mais difíceis a cada dia que passasse. Respirando fundo e acendendo um cigarro para se acalmar, o terceiro Hokage continuou sua repreensão. Deixe-me esclarecer uma coisa, os Uchiha ainda guardam profunda hostilidade e ressentimento contra nós. Yan Uchiha tem se oposto a mim a todo momento, buscando qualquer chance de nos suprimir e nos atacar. Tudo o que lhe falta é a oportunidade certa, e vocês, idiotas, entregaram isso a ele de bandeja. Vejam todos os projetos recentes da vila. Quantos envolvem o clã Sarutobi? Vocês ainda não perceberam o que está acontecendo? Lorde Terceiro, certamente aquele pirralho Uchiha não ousaria ir tão longe? Acho que o Hokage não ficaria parado e deixaria isso acontecer. Tolos! Ao ouvir essas palavras ingênuas, a fúria mal contida do terceiro Hokage explodiu novamente. Você já parou para pensar por que ele ousa agir com tanta ousadia? Como conselheiro do Hokage, ele cuida de mais da metade dos assuntos da vila. Você realmente acha que Tsunade pode nos proteger para sempre se ele decidir nos atacar? Quando o clã Sarutobi perceber que está sendo reprimido, Tsunade pode nem saber. Você acha que vai correr para o escritório do Hokage e reclamar toda vez? Você se esqueceu do que aconteceu com o clã Shimura? Reclame uma vez e o problema pode ser resolvido. Reclame 2 vezes e a paciência se esgota, de repente você é o problema. Na terceira ou quarta vez fica claro, o problema está em você. Caso contrário, por que você continuaria sendo o alvo? Nesse ponto, os membros do clã Sarutobi finalmente caíram em um silêncio pesado. Eles entenderam a gravidade do seu erro, um erro que poderia levar o clã inteiro à crise. Felizmente Tsunade não entregou o assunto a Yan. Caso contrário, o clã Sarutobi nem precisaria esperar o retorno do terceiro Hokage para sofrer as consequências. Por causa de suas ações imprudentes, a compensação e os subsídios do clã foram reduzidos ao mínimo. Reflita sobre o que você fez. Primeiro, ele os esmagou com autoridade moral, não lhes dando espaço para argumentar. Só então revelou os cortes em seus benefícios. Agora, mesmo que estivessem infelizes, o clã Sarutobi não tinha escolha a não ser cerrar os dentes e aceitar. Se o terceiro Hokage tivesse começado com a compensação reduzida, o clã teria protestado. Mas ao preparar o cenário, aumentar a tensão e então dar o golpe final, ele garantiu a concordância deles. Agora, o clã Sarutobi só podia engolir suas queixas em silêncio. Capítulo 293. Essa era uma tática que o terceiro Hokage já havia empregado muitas vezes antes, só que no passado, havia sido usada contra outros clãs. Desta vez, porém, era direcionada ao seu próprio clã, mas ele não tinha escolha. Deixando de lado o comportamento imprudente dos membros de seu clã, as finanças da vila estavam apertadas e simplesmente não havia dinheiro suficiente para compensar o clã Sarutobi adequadamente. Esta era uma medida de último recurso. Deixe-me dizer uma última vez, não provoque o clã Uchiha. Podemos não ser como o clã Shimura curvando-nos e humilhando-nos diante deles, mas também não há necessidade de entrarmos em conflito com eles. Lembre-se, você pode menosprezar os Uchiha, mas precisa reconhecer que eles são uma força formidável agora. Mais importante ainda, não provoque Yan. Se alguém o contrariar, você não só estará em apuros, como também arrastará o clã inteiro consigo. Nesse ponto, você se tornará o maior pecador do clã. Algumas coisas tinham que ser exageradas, senão as pessoas não as levariam a sério. O clã Sarutobi não tinha medo dos Uchiha nem se humilhava como os Shimura, mas também não podiam se dar ao luxo de provocar os Uchiha levianamente. O melhor a fazer era cuidar da própria vida. Você segue o seu caminho, eu sigo o meu. Provocar o clã Uchiha era uma coisa, mas provocar Yan era algo completamente diferente. O primeiro só criaria tensão entre o Sarutobi e os Uchiha, mas ambos os lados se conteriam. Na pior das hipóteses, eles se encarariam antes de deixar as coisas se acalmarem, nenhum dos lados queria intensificar o conflito. Se as coisas piorassem e chegassem ao escritório do Hokage, até Tsunade perderia prestígio. Mas se eles ofendessem o último, até mesmo a menor retaliação daria ao clã Sarutobi uma enorme dor de cabeça. E assim a insatisfação e o ressentimento dentro do clã Sarutobi foram reprimidos com sucesso. O terceiro Hokage havia usado métodos desonestos contra os membros de seu próprio clã.
Embora os meios não fossem exatamente honrosos, o resultado foi satisfatório. O clã Sarutobi finalmente se acalmou e não ousou mais causar problemas. Como você previu, o velho usou os incidentes passados como vantagem, fez birra e o clã Sarutobi aceitou obedientemente a indenização mínima e os pagamentos por luto. Tsunade recostou-se na cadeira, sentindo-se um pouco fracassada. Aposto que ele também alertou severamente seus companheiros de clã para não me provocarem, com medo de que eu guardasse rancor e começasse a reprimir o clã Sarutobi a todo momento. Yan conseguia enxergar através dos planos do terceiro Hokage. Aquela velha raposa nunca fora santa. E você não estava mirando neles? Tsunade revirou os olhos. Observando os eventos recentes na vila, os clãs Sarutobi e Shimura foram completamente excluídos de qualquer envolvimento. Yan os deixou de fora deliberadamente, recusando-se a deixá-los participar. Mas Tsunade não conseguia nem criticá-lo por isso, porque Yan lidava com tudo impecavelmente. Se ela tentasse implicar, pelo menos se preparasse para as reclamações, sermões dele. Eu não chamaria isso de alvo. Só não os incluí. Posso não ser tão mesquinho quanto o terceiro ou o Danzou, mas isso não significa que vou me esforçar para fazer favores para pessoas de quem não gosto. Não levá-los comigo já é leniente. Se eu não estivesse preocupado em dificultar as coisas para você, teria 100 maneiras de tornar a vida deles um inferno. Todo mundo tinha seus truques sujos quando se tratava de lidar com inimigos. Yan não estava se gabando. Se ele realmente usasse suas táticas desonestas, o clã Sarutobi estaria de joelhos, clamando por misericórdia. Bem, contanto que você saiba onde traçar o limite. Contanto que Yan não atacasse ativamente os clãs Sarutobi ou Shimura, Tsunade não interferiria nessa forma indireta de retaliação. Contanto que os assuntos da vila fossem tratados adequadamente, ela não se importaria nem um pouco. Se fosse ela também não estaria distribuindo benefícios para pessoas de quem não gosta. Afinal, as pessoas eram apenas humanas. Você me tratou mal, e eu não esqueci. O fato de eu não ter revidado duramente já demonstra que estou sendo atencioso com o todo. E você ainda espera que eu te faça favores? Pode sonhar. Como os pagamentos por luto e os subsídios foram distribuídos no padrão mínimo, o departamento financeiro economizou uma quantia considerável de dinheiro. No fim das contas, quem levou a pior foi o clã Sarutobi. O terceiro Hokage já havia resolvido as coisas, então Tsunade não viu motivo para intervir. Contanto que ninguém viesse lhe pedir dinheiro já era ajuda suficiente. Mas isso causará inquietação dentro do clã Sarutobi. Toda ação tinha suas desvantagens, nada podia ser executado com perfeição. O caso Sarutobi não foi exceção. Embora isso economizasse dinheiro e os mantivesse na linha por enquanto, com tempo suficiente, pequenos problemas certamente surgiriam. Quer uma solução? Yan ergueu uma sobrancelha com um sorriso irônico. Tenho uma ideia, mas o que eu ganho com isso? Os olhos de Tsunade brilharam antes de se estreitarem perigosamente. Você ainda quer recompensas minhas? Que tal eu levar Shizune para aquecer sua cama hoje à noite? Kof, não vamos tão longe. Você sozinha já basta. Era uma piada que ele não podia se dar ao luxo de levar na brincadeira. O relacionamento de Tsunade e Shizune era quase como de mãe e filha. Se ele ousasse encostar um dedo em Shizune, Tsunade o espancaria até deixá-lo em polpa. Então por que você está pedindo recompensas? Tsunade cerrou os punhos e se levantou do assento. Precisa que eu solte seus ossos? Tudo bem, vou parar de provocar. O temperamento de Tsunade era incontrolável. Yan suspirou e abriu as mãos. Encontre um momento para discutir isso com o terceiro. Escolha alguns membros do clã Sarutobi que sejam bons em se fazer de vítima e leve-os à corte do daimyo para uma pequena apresentação. Não seria um pouco demais? A expressão de Tsunade ficou estranha, quase sentindo pena do daimyo. Quantas vezes ela foi até ele em busca de dinheiro desde que se tornou Hokage? Nesse ritmo, ela o levaria à falência? Não, a riqueza do daimyo não se esgotava tão facilmente. Comparado aos seus próprios gastos extravagantes, o que ele alocava para Konoha eram trocados. Fazer o papel de vítima. Yan levantou um dedo, sorrindo. Não subestime a satisfação daqueles que estão no poder. O daimyo não gosta do terceiro. Se você trouxer o Sarutobi à sua corte para chorar por suas dificuldades, será como se o próprio terceiro estivesse se humilhando. O ego do daimyo será afagado, e ele abrirá sua carteira alegremente. Não parecia muito confiável. Se você não acredita em mim, então continue pobre. Não é como se eu fosse quem administrasse as finanças. Yan deu de ombros com indiferença. Acredite ou não, não era problema dele. Mas no momento em que dinheiro foi mencionado, a expressão de Tsunade ficou mortalmente séria. Já que você colocou dessa forma, como Hokage, suponho que não tenho escolha a não ser fazer uma viagem em prol dos subsídios e fundos de luto do Sarutobi. Vou falar com o velho agora mesmo. Embora essa abordagem fosse um pouco humilhante para o Sarutobi, Tsunade estava confiante de que o terceiro concordaria. Porque quando comparada ao dinheiro, a dignidade não tinha importância. Se perder um pouco de orgulho significasse trazer de volta pilhas de dinheiro, o terceiro Hokage alegremente jogaria sua dignidade fora. Quanto mais dinheiro eles conseguissem, mais fácil seria a vida para o clã Sarutobi. Capítulo 294. Usando o nome do clã Sarutobi para exigir dinheiro. Uma vez que os fundos estivessem garantidos, não havia como Tsunade canalizar tudo para o tesouro da vila, certo? Certamente o clã Sarutobi ganharia uma parte? Não há tempo a perder. Tsunade imediatamente enviou alguém para convocar o terceiro Hokage.
A caminho do escritório do Hokage, o coração do terceiro Hokage permaneceu pesado. Embora tivesse conseguido acalmar a agitação dentro de seu clã, a solução foi apenas temporária. Com o tempo, os mesmos problemas e conflitos inevitavelmente ressurgiriam. Infelizmente, as finanças da vila estavam apertadas. Mesmo que quisesse sustentar o clã Sarutobi, ele simplesmente não tinha os meios. Tsunade, você queria me ver? Ao entrar no escritório do Hokage, o terceiro Hokage sentou-se. Assim que se acomodou, Tsunade se inclinou com um sorriso malicioso e perguntou: Velho, você quer resolver os conflitos internos do seu clã? Embora confuso com a pergunta, o terceiro Hokage assentiu honestamente. Claro, mas as finanças da vila. Há uma maneira de resolver os problemas do clã Sarutobi e aliviar a pressão financeira da vila. O problema é que isso custará um pouco de dignidade a você e ao seu clã. Você está disposto? Espera, então a dignidade dele não valia nada? Apenas algo para ser jogado fora quando for conveniente? Depois de ouvir o plano de Tsunade, o perplexo terceiro Hokage concordou sem hesitar. Afinal, a dignidade era importante quando importava, mas quando não importava não valia muito. Se perder um pouco de prestígio pudesse resolver os conflitos do clã e aliviar o fardo financeiro da vila, que assim fosse. Isso se chamava sacrifício. Isso se chamava nobreza. Após uma discussão silenciosa, o mestre e o discípulo chegaram a uma decisão, uma divisão de 20-80. Uma vez garantido o financiamento da corte do daimyo, o clã Sarutobi ficaria com 20%, enquanto o tesouro da vila ficaria com 80%. No dia seguinte, tendo transferido com sucesso todas as responsabilidades para Yan e abraçado completamente seu papel como uma líder sem interferência, Tsunade partiu para a residência do daimyo com um grupo cuidadosamente selecionado do clã Sarutobi para solicitar uma audiência. O Palácio do Daimyo. Desde a aposentadoria do terceiro Hokage e a morte de Danzou, o daimyo retornou ao seu estilo de vida tranquilo de sempre, comendo, bebendo e se divertindo com um grupo de belas mulheres. A vida era cansativa de certa forma. Afinal, com tantas beldades cuidadosamente selecionadas por aí, o daimyo estava tendo dificuldades para acompanhar. Lord Daimyo, a quinta Hokage, Lady Tsunade, chegou. Para outros, conhecer o daimyo exigia um pedido formal. Mas para Tsunade, ela simplesmente apareceu. Assim, com a delegação Sarutobi a reboque, Tsunade caminhou direto para o palácio do daimyo sem que um único guarda ousasse detê-la. Se fosse o terceiro Hokage, ele teria sido parado nos portões, forçado a esperar pela permissão. Alertado por seu conselheiro, o daimyo ligeiramente embriagado levou um momento para processar a notícia. A pequena Tsunade está aqui. Então, saiam da sala. Saiam todos. Ao seu comando, as dançarinas e cortesãs seminuas se dispersaram rapidamente. Os criados correram para arrumar tudo, garantindo que não restasse nenhum vestígio da festa anterior, para que os convidados não se ofendessem e envergonhassem o daimyo. Quando Tsunade entrou no salão, uma mistura pungente de álcool, tabaco e outros odores agrediu seus sentidos, fazendo-a franzir a testa. A mesma libertinagem de sempre. Com os olhos trêmulos, ela não pôde deixar de aconselhar o daimyo, que estava esparramado em seu assento como um saco sem ossos. Senhor daimyo, embora o prazer seja importante, sua saúde também precisa de manutenção. O daimyo imediatamente se endireitou, ajustando suas vestes. Ha. Palavras sábias, pequena Tsunade. Vou descansar. Já que você está aqui, por que não verifica minha saúde? Vê se preciso de algum tônico. Você precisa me chamar de pequena Tsunade. Uma veia latejava na testa de Tsunade. O daimyo riu calorosamente, assentindo como um avô gentil. Tsunade só conseguiu suspirar, derrotada. Não importava o que acontecesse, ele continuaria usando aquele apelido. Para ele, ela era praticamente da família, então o termo não era totalmente inapropriado. Mesmo assim, ela não era mais uma criança. Ser chamada de pequena Tsunade na frente dos outros era constrangedor. Então, pequena Tsunade, o que a traz aqui hoje? Perguntou o daimyo. Tsunade forçou um sorriso sem graça. Há um pequeno problema, mas é um pouco difícil para mim dizer. Aproveitando o momento, ela lançou um olhar para os homens do clã Sarutobi. Sua vez. O que ela quis dizer com difícil dizer? Antes que o daimyo pudesse reagir, os representantes Sarutobi começaram a lamentar-se em lágrimas. Pego de surpresa, e ainda um pouco bêbado, a cabeça do daimyo girava enquanto ele ouvia. Depois de um tempo, ele finalmente entendeu a situação. O clã Sarutobi sofreu pesadas perdas, mas devido aos cofres vazios da vila, eles receberam apenas o mínimo em indenização e fundos de ajuda. Agora, Hiruzen Sarutobi havia deixado de lado seu orgulho e enviado seus clãs para implorar por ajuda. Ha. Então até Hiruzen Sarutobi chegou a esse ponto. O pensamento da humilhação do terceiro Hokage encheu o daimyo de alegria. Você não era tão arrogante, Hiruzen? Onde está esse orgulho inabalável agora? Viu o que acontece sem o meu apoio financeiro? Você não é nada. Não consegue nem lidar com os problemas mesquinhos do seu próprio clã. Patético. Que terceiro Hokage você é? Talvez devesse ficar longe dos assuntos do clã antes que piore as coisas. Para o daimyo, qualquer coisa que pudesse ser resolvida com dinheiro era trivial. Chega. Eu entendo. Seu clã está em apuros, e a dignidade de Hiruzen está em frangalhos. Tudo bem, eu te dou o dinheiro. Com um grande aceno, o daimyo atendeu ao pedido. Apenas algumas moedas, nada demais. Contanto que o ego de Hiruzen seja atingido, estou satisfeito. Certo, pequena Tsunade, não me olhe assim.
Posso ser rico, mas dinheiro não dá em árvore. Não abuse da sorte. Se estou dando fundos ao Sarutobi, não posso deixá-los de mãos vazias. Afinal, ela é praticamente da família. Além disso, quanto mais forte Konoha se tornasse, mais seguro ele estaria. Até mesmo Daimyo sabia disso. Desta vez, sua generosidade veio de duas coisas. 1. Prazer pelo infortúnio, ver Hiruzen humilhado foi delicioso. 2. Medo, a reputação da Akatsuki de assassinar figuras importantes o assustou. E se um dia eles atacarem o Daimyo da Terra do Fogo? Melhor financiar Konoha agora, garantindo sua estabilidade. Assim, se ele precisasse de proteção, Tsunade a forneceria prontamente. Capítulo 295. Isso realmente funcionou? Saindo da residência do Daimyo, a cabeça de Tsunade ainda estava girando. Ela não conseguia se livrar da sensação de que a obtenção dos fundos tinha sido fácil demais. Somente porque ela era Hokage e por causa de seus laços de sangue com a família do Daimyo, as coisas aconteceram tão facilmente. Se qualquer outro Hokage tivesse ido pedir dinheiro, não teria sido tão fácil. Até mesmo os poderosos Hashirama Senju e Tobirama Senju tiveram que negociar cuidadosamente com o Daimyo. Claro, eles eram poderosos, mas a riqueza dos Daimyo não estava à disposição para ser tomada. Se mal administrada, viraria motivo de chacota. Tsunade achava que era habilidosa nisso, mas descobriu que havia alguém ainda mais assustador nos bastidores. Ela estava começando a ter a estranha impressão de que se Yan quisesse, ele poderia inventar inúmeras maneiras de tirar dinheiro diretamente dos bolsos do Daimyo, e o Daimyo o entregaria de bom grado. Honestamente, Tsunade não estava errada. Yan tinha métodos infinitos para extrair fundos do Daimyo. Ele simplesmente não via necessidade de levar as coisas ao extremo. Enganá-lo uma ou duas vezes era aceitável, mas se isso se tornasse um hábito, o Daimyo descobriria e o jogo acabaria. Não era um acordo único, era uma operação de longo prazo. Melhor manter as coisas com calma. Agora que o dinheiro estava garantido, Tsunade não economizou. Afinal, ela havia se aproveitado dos infortúnios do terceiro Hokage e do clã Sarutobi para obtê-lo. Ela destinou alguns subsídios extras ao Sarutobi como consolo. Quanto ao resto, direto para o tesouro. Sem dúvida, o tesouro quase vazio finalmente teve um pouco de espaço para respirar. Enquanto Tsunade ainda processava o que havia acontecido, o terceiro Hokage ficou completamente perplexo. Foi só isso que me fez ganhar dinheiro? Só chorar pobreza e me fazer de vítima? Então, o que diabos eu estava fazendo todos esses anos? Toda vez que ele ia até o Daimyo em busca de fundos, ele tinha que discutir até seus lábios ficarem dormentes, e mesmo assim, o Daimyo concordava relutantemente. Claramente infeliz com isso. Aquele velho bastardo estava me atacando. E lá estava eu, demonstrando tanto respeito por ele. O terceiro Hokage sentiu vontade de vomitar sangue. Com o tesouro reabastecido, o peso nos ombros de Tsunade diminuiu consideravelmente. Agora que o assunto da Akatsuki havia sido resolvido, além das investigações em andamento de Jiraiya, Konoha havia entrado em outro período de desenvolvimento estável. Outras aldeias, no entanto, estavam passando por momentos muito mais difíceis. Suas perdas excederam em muito as de Konoha, especialmente Komogakure. Depois de gastar tanto dinheiro e perder tantas pessoas, o Raikage simplesmente não conseguia deixar de lado sua fúria. Seguindo a liderança de Konoha, o Raikage também enviou agentes para cooperar com Jiraiya no rastreamento dos movimentos da Akatsuki. Mas não importa o quanto eles procurassem, a Akatsuki parecia ter desaparecido do mundo shinobi. Se não fosse pelos rumores ocasionais ou relatórios de missão, o Raikage poderia até ter suspeitado que eles haviam se dissolvido completamente. Assim como antes, a Akatsuki continuou aceitando contratos de assassinato, mas eles se tornaram muito mais discretos. A batalha em Amegakure devastou as 5 grandes nações, mas a Akatsuki também não escapou ilesa. Eles ficaram aleijados. A maioria de seus membros estava morta ou ferida, e seu estoque de recursos estava quase esgotado. Perder suas reservas era uma coisa. O verdadeiro problema? O corpo de Nagato estava se deteriorando. Forçar o poder dos 6 caminhos teve um preço alto. Afinal, aqueles não eram os olhos dele, usá-los exigia um preço alto. Pior, nem Nagato nem Konan confiavam em ninguém o suficiente para revelar a verdade. Com a condição de Nagato piorando, eles não tiveram escolha a não ser se refugiar nas sombras para se recuperar. A Akatsuki havia sido efetivamente reiniciada, sua situação estava apenas um pouco melhor do que quando foi formada. Após a identidade de Obito ser exposta, ele se abriu. Infelizmente, isso só aumentou a desconfiança de Konan e Nagato. Até mesmo Zetsu Negro foi mantido à distância. Seja você Madara Uchiha ou Obito Uchiha, você ainda é a mesma cobra. Senhor Conselheiro, estes são os registros recentes de aquisição de equipamentos da vila. Por que isso está na minha mesa? Não deveria ir para o escritório do Hokage? Yan olhou fixamente para os documentos que Izumi lhe entregou, com uma veia pulsando em sua testa. Tsunade estava ficando mais preguiçosa a cada dia. E Shizune não melhorava. Sem uma secretária adequada, Tsunade teve que lidar com muitas tarefas sozinha, então ela pegou emprestado o antigo assistente de Yan, Izumi Uchiha. Fugaku ficou emocionado com a transferência. A Hokage me instruiu a trazê-los para você. Ela disse que poderia haver um problema com os registros e queria que você os revisasse. Izumi parecia igualmente resignada. Se tivesse escolha, não teria trazido aqueles arquivos. Mas quando o Hokage dava uma ordem, um mero secretário não tinha escolha a não ser obedecer. Um problema com a aquisição?
Comprar equipamentos não era algo para se encarar levianamente. Se equipamentos de baixa qualidade acabassem nas mãos de Shinobi, isso poderia desencadear consequências desastrosas durante as missões, ou até mesmo matá-los. Deixe-me ver. Yan leu os documentos e imediatamente identificou a anomalia. Que diabos? As etiquetas explosivas eram uma das ferramentas mais usadas no mundo Shinobi, com uma taxa de consumo anual astronômica. Em termos de letalidade, apenas a kunai causou mais mortes do que as etiquetas explosivas. Subestime-os por sua conta e risco. Até mesmo um Jounin pode ser explodido em pedaços se for pego de surpresa. Mas havia algo errado com esses discos. A quantidade comprada era consistente com os pedidos anteriores, mas o custo total caiu significativamente, economizando uma quantia considerável para a vila. O problema? O preço das etiquetas explosivas nunca caiu. Eles sempre foram caros, às vezes até indisponíveis devido à produção limitada. Izumi, mande alguém chamar o ancião Omura. Diga a ele que preciso vê-lo em meu escritório. Desde a morte de Koharu Tatani, Omura manteve um perfil muito discreto. Embora Tsunade tivesse tirado seu título de conselheiro, ela permitiu que ele mantivesse sua posição de ancião. A diferença era sutil, mas crítica. Os conselheiros detinham a autoridade central na tomada de decisões da aldeia. Anciãos? Eles eram, na melhor das hipóteses, periféricos. Konoha tinha muitos anciãos, mas apenas alguns assentos consultivos. Para evitar interferências futuras, Tsunade deliberadamente usou apenas um conselheiro. Ela se recusou a arriscar outro Omura ou Koharu, figuras que abusaram de seu poder para minar o Hokage. Embora rebaixado, Omura não havia perdido toda a sua influência. Ele ainda trabalhava na divisão de logística, uma pequena graça de Tsunade. Entendido. Izumi correu para repassar a ordem ao Anbu. Antigamente, Omura teria sido quem invocava Yan. Agora a situação havia se invertido. Ele quer me ver? Omura, ocupada com o trabalho de logística, franziu a testa. Desde a morte de Koharu, ele estava extremamente cauteloso, evitando qualquer ação que pudesse chamar atenção. Ele até reduziu suas visitas ao terceiro Hokage. Tudo porque ele temia que Yan pudesse ser o próximo alvo. Sim, o consultor disse que é urgente. O agente da Anbu não deu mais detalhes. Muito bem, vou para lá imediatamente. Suprimindo seu desconforto, Omura ajeitou suas vestes e foi até a torre do Hokage. No momento, seu maior medo era que Yan tivesse descoberto algo que pudesse acabar com sua carreira. Ou pior, mandá-lo se juntar a Koharu. Capítulo 296. A caminho do escritório do Hokage, Omura não conseguia parar de se perguntar se ele havia feito algo errado para chamar a atenção de Yan. Na verdade, o que vai e volta? Os céus não poupam ninguém. Omura provavelmente nunca imaginou que um dia se encontraria em tal situação. Até mesmo uma simples ida ao escritório do Hokage agora o enchia de ansiedade, temendo ser pego em algum pequeno deslize. Lorde Conselheiro, o senhor queria me ver? A posição de conselheiro do Hokage era, por classificação, a mais alta autoridade abaixo do Hokage, superando até mesmo a dos anciões. Enquanto olhava para Yan sentado calmamente na cadeira do escritório, as emoções de Omura estavam complicadas. Dirigir-se a ele como senhor deixou um gosto amargo em sua boca, mas ele não tinha escolha. O fato de não ter usado o mais respeitoso Vossa Excelência era o último resquício de seu orgulho teimoso. Ancião, por favor, sente-se. Yan gesticulou para que Omura se sentasse. A razão pela qual o chamei aqui hoje, ancião mitocado, é porque há algumas discrepâncias nos registros de aquisição de suprimentos. Como Hokage me designou para cuidar deste assunto, não tive escolha a não ser chamá-lo. Yan não se preocupou com conversa fiada e foi direto ao ponto. Poderia haver algum problema com a aquisição logística? Não, eu revisei tudo cuidadosamente. O coração de Omura deu um pulo e ele quase pulou da cadeira. Embora tivesse feito muitas coisas que prejudicaram a vila no passado, ele jamais ousaria interferir na aquisição de suprimentos, especialmente agora. Se fosse pego, seria forçado a se aposentar na melhor das hipóteses, ou jogado na prisão na pior. Tsunade ainda pode mostrar alguma clemência por causa de sentimentos antigos, mas Yan não. Na verdade, Yan provavelmente adoraria jogar todos os veteranos como ele na cadeia, ou até mesmo executá-los na hora. Lorde Conselheiro, eu supervisionei e prestei contas pessoalmente de todos os assuntos de aquisição. Não pode haver erros. Tem certeza de que não leu os registros errado? Então, até você tem um dia como este. E eu já disse que a culpa foi sua. Yan abriu o livro Razão e apontou para a fila de compras de etiquetas explosivas, deixando Omura ver por si mesmo. Você não acha que há um problema aqui, ancião? Qual problema? Omura ficou ainda mais intrigado. Depois de olhar fixamente para o documento por um tempo, cerrou os dentes e insistiu. Lorde Conselheiro, não há problema com a aquisição. Posso garantir. A quantidade e a qualidade das etiquetas explosivas foram inspecionadas minuciosamente sob minha supervisão direta. Pode ficar tranquilo, Lorde Conselheiro, eu jamais brincaria com os suprimentos militares da vila. Quantas vezes você deu um tapinha no peito e garantiu coisas desde que entrou neste escritório? As repetidas garantias de Omura estavam começando a fazer Yan perder a paciência. Ancião, estou falando do preço. Yan levantou a voz. Não preciso das suas garantias. Sei que os suprimentos não estão com defeito e sei que você não prejudicou os interesses da vila. A única razão pela qual chamei você aqui é porque o preço de aquisição dessas etiquetas explosivas é suspeito. Omura, que preparava mentalmente sua defesa, congelou.
Pegou o livro Razão novamente, examinou-o atentamente e franziu a testa. Além de ser muito mais barato que o normal. Espera não. Depois de décadas como conselheiro de anciãos, ele não era completamente incompetente. Durante a aquisição, ele não prestou muita atenção, mas agora que Ian havia identificado o problema, ele percebeu o problema. Esse lote de etiquetas explosivas era barato demais, e irracionalmente barato. Conseguir uma pechincha geralmente era algo bom, economizando uma quantia significativa de dinheiro para a vila, desde que a qualidade não fosse comprometida. O problema era que as etiquetas explosivas eram ferramentas consumíveis padrão no mundo Shinobi. Seus preços nunca caíam, apenas aumentavam. Adquirir de repente um lote de etiquetas explosivas de alta qualidade com um grande desconto era inegavelmente suspeito. Durante a aquisição, o objetivo sempre foi garantir o menor preço sem sacrificar a qualidade. Na época, ele simplesmente presumiu que a aldeia tinha tido sorte. Mas agora estava claro que a situação era mais complicada. Será que pode ser? A Akatsuki? Após a batalha na Terra da Chuva, as 5 grandes vilas Shinobi passaram a acreditar que a Akatsuki possuía a capacidade de produzir selos explosivos em massa. Caso contrário, não havia explicação para o enorme volume de explosões que quase reduziram a Megakuri a ruínas. Elas não foram causadas por ninjutsu, apenas por ataques explosivos puros e avassaladores. A partir disso, ficou evidente que a Akatsuki tinha os meios para fabricá-los em grandes quantidades, provavelmente devido a Conan, o chamado anjo da Akatsuki. Percebendo a gravidade da situação, a expressão de Omura escureceu. Parece que a Akatsuki estava operando bem debaixo do nosso nariz, e nós simplesmente não percebemos. Exatamente. Depois de pensar um pouco, Ian acrescentou. É por isso que suspeito que este lote de etiquetas explosivas veio de dentro da Akatsuki. Após a batalha em Amegakuri, as 5 grandes vilas sofreram pesadas perdas, mas a Akatsuki também não saiu ilesa. Eles se esconderam completamente, e manter suas operações exige recursos. Vender etiquetas explosivas seria uma maneira ideal de se financiarem. O mercado de etiquetas explosivas já está bem estabelecido. A única maneira de entrar nele seria reduzindo os preços. Isso é muito importante. Precisamos reportar isso ao Hokage imediatamente. Omura se amaldiçoou interiormente. Como não percebi isso? Eu estava tão focado em economizar o dinheiro da vila que deixei passar uma dica tão crucial. Konoha já enfrentava dificuldades financeiras há algum tempo. Como chefe de logística, ainda incapaz de monopolizar a autoridade, Omura fazia de tudo para cortar custos. Quem imaginaria que por puro acidente, ele se depararia com as vendas explosivas de marcas da Akatsuki? Espere, as coisas estão realmente tão ruins para a Akatsuki agora? Conan recorreu à venda de etiquetas explosivas para sobreviver. Vamos juntos. Algo tão importante tinha que ser relatado a Tsunade pessoalmente. Ian se levantou, segurando o livro Razão, e foi até o escritório do Hokage com Omura a reboque. Quando Tsunade viu Ian e Omura entrando juntos, ela quase pensou que seus olhos estavam pregando peças nela. Esses dois finalmente fizeram as pazes? Não, isso não parece certo. Ian ainda segurava o livro de compras que ela havia lhe enviado mais cedo. Espere, eles estão aqui para me confrontar? Aqui. Cuide de assuntos como este você mesmo da próxima vez. Além disso, nosso querido ancião me tocado aqui acidentalmente realizou um grande feito. Ian jogou o livro Razão na mesa, deixando claro que Tsunade deveria lidar com suas próprias responsabilidades em vez de despejar tudo em cima dele. Você é o Hokage. Eu sou apenas o conselheiro. Pare de me dar esse trabalho extra. Ai. Tsunade tossiu sem jeito, mudando rapidamente de assunto. Que grande feito o ancião Omura realizou. Para ser honesto, o crédito deveria ter sido dado a Ian. Se não fosse por ele, Omura jamais teria notado. Agora que Ian lhe dava o reconhecimento, Omura se sentiu um tanto envergonhada, sem saber se aceitava ou não. O que está acontecendo? Por que ele parece tão desconfortável? Tsunade piscou, silenciosamente pedindo a Ian uma explicação. Ian olhou para Omura antes de suspirar. Este livro Razão apresenta uma anomalia. As etiquetas explosivas foram compradas a um preço excepcionalmente baixo, o que não deveria ser possível, dada a dificuldade de produção. No entanto, a qualidade deste lote atende aos padrões, sendo significativamente mais barato. Qual é o problema nisso? Economizar dinheiro é uma coisa boa, não é? Tsunade ficou perplexa. Ian não percebe o quão apertadas estão as finanças da vila? Qualquer economia ajuda. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 297. Lady Hokage, economizar dinheiro certamente é uma coisa boa. Nesse ponto, Ian não precisou dar mais explicações. Omura tomou a iniciativa de falar. O problema é que o preço das etiquetas explosivas simplesmente não cai. E agora, de repente, um lote de etiquetas explosivas baratas, mas de alta qualidade, apareceu no mercado. Você não acha isso estranho? Bem, isso parece um pouco estranho. O motivo pelo qual as etiquetas explosivas eram caras não era apenas porque eram difíceis de fabricar. Os materiais em si também não eram baratos. O aparecimento repentino de um lote de etiquetas explosivas baratas só poderia significar uma coisa. A Akatsuki. Tsunade quase pulou da cadeira quando percebeu isso. Inacreditável. Enquanto as 5 grandes vilas Shinobi procuram seus rastros por toda parte, a Akatsuki opera bem debaixo do nosso nariz.
E eles até nos venderam etiquetas explosivas, deve ser coisa daquela tal Conan, né? Em todo o mundo Shinobi, somente Conan, com sua maestria no estilo papel, poderia produzir em massa etiquetas explosivas baratas, mas de alta qualidade. Este foi um consenso entre as 5 grandes vilas Shinobi. O súbito influxo de etiquetas explosivas acessíveis e de alta qualidade no mercado foi prova mais do que suficiente. Ancião, por quais canais essas etiquetas explosivas foram compradas? Isso ainda não está claro. Precisamos investigar. Infelizmente, provavelmente não será tão fácil. Ou os vendedores estão ligados à Akatsuki, ou a própria Akatsuki fez um acordo único. Yan não acreditava que a Akatsuki seria tola o suficiente para deixar rastros óbvios. Mesmo que a organização estivesse com poucos recursos, vender etiquetas explosivas em pequenas quantidades seria muito lento para Conan. Vender em grandes quantidades levantaria suspeitas. O método mais simples seria uma única transação em grande escala, vender uma vez e desaparecer sem deixar rastros. Além disso, Yan hesitou de repente. Tsunade entendeu o que ele quis dizer e lançou um olhar significativo para Omura. Ancião, talvez você devesse se retirar por enquanto. A dispensa silenciosa fez o coração de Omura afundar. Eu nem tenho permissão para me envolver nisso? Comparado ao tratamento que ele costumava receber, as coisas realmente mudaram. Embora relutante, ele não teve escolha a não ser obedecer. Então vou me despedir. A divisão de logística ainda tem muito trabalho me esperando. Obrigado pelo seu trabalho duro, ancião. Omura saiu com o coração pesado, e nem Tsunade nem An fizeram qualquer movimento para detê-lo. Uma vez que alguém fosse excluído, não havia sentido em trazê-lo de volta, isso só traria mais complicações. Com a saída do pessoal desnecessário, Tsunade recostou-se na cadeira, com os olhos aguçados examinando Yan. Ela tinha a sensação de que ele não queria se envolver ainda mais naquele assunto. Sua ideia é passar a informação para outras pessoas? Exatamente. Yan não mediu palavras. Neste momento, perseguir a Akatsuki não é particularmente significativo para a vila. Nossa maior prioridade deveria ser o desenvolvimento, reconstruir nossa economia e restaurar a força da vila, não ficar obcecados pela Akatsuki. Mesmo que os vigiemos, não deveríamos ser nós a fazer o trabalho pesado. Kumogakure e Iwagakure passaram anos agindo como se fossem os verdadeiros líderes das 5 grandes vilas Shinobi, não é mesmo? Deixe que eles cuidem disso. Passar o fardo para os rivais e deixá-los lidar com as dores de cabeça era a estratégia usual de Yan. A menos que fosse absolutamente crítico, Konoha não tinha motivo para se envolver. Não só era exaustivo, como também desperdiçava recursos. Investigar a Akatsuki exigiu o envio de Shinobi altamente qualificados, não é? Enviar tais Shinobi significava atribuir-lhes missões com recompensas correspondentes. Todo esse esforço de ida e volta, realmente valeu a pena? Deixem Kumogakure e Iwagakure assumirem a liderança. Se eles quisessem desempenhar o papel de figurões, poderiam ficar com ele. Konoha se concentraria silenciosamente em seu próprio desenvolvimento, deixando que outros atraíssem a atenção da Akatsuki. O problema é que podemos pensar assim, mas Oonoki e Ia provavelmente sentirão o mesmo. Tsunade cruzou os braços. Ela não acreditava que a e Oonoki fossem tolos o suficiente para cair nessa. Com outros assuntos, Konoha poderia casualmente lançar algumas pistas e vê-los se atrapalharem. Mas isso não parecia provável. Yan sorriu, um sorriso radiante e radiante. No entanto, para Tsunade, aquele sorriso carregava um tom inquietante. Toda vez que ela ouvia sorrir daquele jeito, ela sabia que ele não estava tramando nada de bom. E de fato, ele estava. Entregar a informação diretamente para Iwagakure e Kumogakure obviamente não vai funcionar. Em vez disso, vamos fingir que nada aconteceu. Deixar a notícia se espalhar naturalmente pela vila, lentamente e de forma controlada. Avisar o mundo exterior que um lote de etiquetas explosivas baratas e de alta qualidade apareceu recentemente no mercado. Estou confiante de que os espiões das outras vilas se encarregarão de nos entregar as informações. Afinal, as informações coletadas pelo próprio povo não são muito mais confiáveis do que as que lhes são entregues. Tsunade olhou para Yan com uma expressão estranha antes de soltar um suspiro profundo. Graças a Deus você não nasceu em outra aldeia. Caso contrário, eu não teria ideia de como lidar com um conspirador como você, alguém que nunca fica sem meios de prender os outros. Então, eu ganho uma recompensa? Yan levantou uma sobrancelha. Se perder, você já me deu muita dor de cabeça. E agora quero uma recompensa. Continue sonhando. Não há recompensa, mas há muitos problemas esperando por você. Quer um pouco? Não, você cuida disso. Não vou tocar nisso. Yan saiu decididamente. Se Tsunade disse que havia problemas, então havia problemas. Ele não tinha intenção de se sobrecarregar com problemas desnecessários. Essas eram questões com as quais o Hokage deveria se preocupar. Ei, você notou? Tem um lote de etiquetas explosivas baratas no mercado ultimamente. Não são só falsificações? Tem que tomar cuidado, isso não é brincadeira. É melhor ficar com o original. Não, são legítimos. Experimente se não acredita em mim. Os donos das lojas de armas já estão reclamando, dizendo que alguém está mexendo com os preços de mercado. Os rumores começaram a se espalhar. Alguns foram plantados deliberadamente por Konoha, enquanto outros vieram de Shinobi que haviam comprado as etiquetas de forma genuína em mercados estrangeiros. O dinheiro de um Shinobi não cresce em árvores.
Todos ficam felizes em economizar onde podem. À medida que a notícia se espalhava, as etiquetas explosivas baratas restantes foram rapidamente adquiridas. E isso não estava acontecendo apenas na Terra do Fogo, casos semelhantes também foram relatados em outras nações. Quando mais pessoas reuniram seus fundos, prontas para comprar, o estoque misteriosamente havia secado. Capítulo 298. A nuvem oculta e as vilas da Pedra Oculta, tendo reunido informações, imediatamente iniciaram uma investigação. Infelizmente, apesar de mobilizar grande número de pessoas e despender esforços consideráveis, eles acabaram voltando de mãos vazias. Assim como Yan havia previsto, a organização Akatsuki estava com falta de fundos, mas Konan havia fechado um acordo único, garantindo uma quantia substancial de uma só vez. O suficiente para sustentar as operações da organização por um longo tempo sem a necessidade de empreendimentos arriscados contínuos. Quando as 5 grandes vilas Shinobi reagiram e tentaram rastrear essa pista até Akatsuki, a organização já havia voltado a se esconder. Depois de investir significativamente em mão de obra e recursos, mas sem sucesso, o Raikage ficou tão furioso que quebrou várias mesas de escritório em sequência. Desde que começou a atacar Akatsuki, a frequência com que destruía mesas só aumentou. Na questão de investigar Akatsuki, a nuvem oculta e as vilas da Pedra Oculta foram as que mais se esforçaram. A Folha Oculta, por outro lado, adotou uma abordagem passiva, apenas enviando Jiraiya para cuidar das coisas. Rasa e Yagura não tinham a mínima intenção de se concentrar nisso, já que suas próprias aldeias estavam assoladas por problemas internos. Embora não fosse exato dizer que eles mal conseguiam sobreviver, certamente lhes faltava energia para liderar uma investigação sobre Akatsuki a curto prazo. O que nem o Onoki nem a previram foi que sua busca se arrastaria por anos. Ainda mais insuportável era o fato de que eles não conseguiam nem vislumbrar a sombra da Akatsuki. Em certo momento, Onoki e até voltaram sua atenção para a Vila Oculta da Névoa, meio que esperando que Obito causasse problemas lá como um ato de retaliação. No entanto, a névoa oculta permaneceu estranhamente silenciosa, sem que um único incidente tenha ocorrido. Obito teria passado por uma mudança de ideia? Não apenas Onoki e mas até mesmo Yan acharam isso surpreendente. Dada a natureza vingativa de Obito, um homem que abraçou completamente a escuridão, era desconcertante que ele não tivesse buscado vingança contra a névoa oculta. Ainda mais surpreendente foi que o homem, que estava tão desesperado para recuperar seu Sharingan roubado, não tomou nenhuma atitude. Era como se Akatsuki tivesse desaparecido completamente do mundo. O complexo do chefe do clã Uchiha. Fugaku, com as profundas dobras nasolabiais no rosto, um testemunho dos fardos da liderança, tomou um gole de chá lentamente. Seu filho mais velho, Itachi, agora um jovem, sentou-se silenciosamente ao seu lado. Vários anciões do clã também estavam presentes, todos aguardando a chegada de Yan. À medida que a hora marcada se aproximava, Yan finalmente apareceu. Ao entrar no complexo, Yan calçou casualmente um par de sandálias e olhou para Fugaku sentado na cabeceira da sala, os anciões e Itachi, que parecia estar fazendo o melhor que podia para permanecer discreto. Com um leve sorriso, Yan comentou: "Se não fosse pela ausência de outros membros do clã, eu pensaria que a reunião do clã Uchiha já tivesse começado." Então, olhando para Itachi, ele acrescentou: "O assunto de hoje envolve Itachi?" A ausência de outros membros do clã sugeria que a discussão se limitava ao chefe do clã e aos anciões. No entanto, a presença de Itachi sugeria que ele estava de alguma forma conectado à agenda. Sim, Fugaku assentiu lentamente, gesticulando para que Yan se sentasse antes de continuar. Acomodando-se em seu lugar designado, Yan pegou a xícara de chá fumegante sobre a mesa, tomou alguns goles e a colocou de volta no lugar. Ele então lançou um olhar para Fugaku como se dissesse: "Podemos começar?" Afinal, ele não tinha muito tempo para tomar chá e conversar tranquilamente com o chefe do clã e os anciões. Ainda tinha muito trabalho esperando por ele no escritório do Hokage. "Hoje reuni todos aqui para discutir um assunto um tanto complicado", começou Fugaku, seu olhar se voltando para Itachi mais uma vez. Yan achou isso estranho. Um assunto envolvendo Itachi que era complicado? Itachi teria se metido em algum tipo de problema? Não, isso não podia ser. A mentalidade de Itachi havia sido corrigida à força, e não havia motivo para ele causar confusão agora. "Chefe do clã, o que exatamente é esse assunto complicado?" perguntou um dos anciãos, notando os olhares de Fugaku para seu filho e começando a especular. "Chefe do clã, diga-nos, isso é um assunto oficial do clã ou um assunto privado?" Enquanto outros hesitavam em insistir, Yan não tinha tais reservas. Além disso, ele não tinha o luxo de perder tempo com discussões vagas. Se fosse uma reunião casual, tudo bem, mas quando o trabalho estava se acumulando, era melhor ir direto ao ponto. "É oficial e privado", respondeu Fugaku. "Que diabos? Oficial e privado?" Fugaku fazia algum sentido? Não apenas os mais velhos, mas até Yan ficou confuso. "A situação é a seguinte", explicou Fugaku. "Ultimamente, o clã Inuzuka tem se aproximado de nós. Como resultado, eles demonstraram interesse em..." Aqui Fugaku parou de falar, olhando novamente para Itachi. Os presentes não eram tolos. É verdade que os Uchiha eram propensos a explosões emocionais, mas isso não significava que eles eram estúpidos. Não demorou muito para que eles entendessem o significado de Fugaku. "Então, chefe do clã, você convocou esta reunião para discutir o casamento de Itachi?" Bem, droga. Fugaku não estava exagerando, isso era oficial e privado.
Exatamente, Fugaku assentiu calmamente, como se estivesse discutindo algo tão banal quanto o clima, e não o futuro do filho. Claramente, o chefe do clã estava disposto a sacrificar a autonomia do filho na escolha de um parceiro em prol do fortalecimento das relações do clã, aprofundando laços e melhorando a cooperação. No fundo, tudo se resumia à confiança, e as alianças matrimoniais eram a maneira mais eficaz de solidificá-la. Assim, o assunto foi trazido à mesa. Pobre Itachi, privado até mesmo do direito de escolher sua própria esposa. Yan olhou para Itachi, mas se conteve para não expressar seus pensamentos. Os mais velhos, no entanto, eram muito mais animados. O clã Inuzuka não era um dos principais clãs de Konoha, na melhor das hipóteses. Eles eram uma família shinobi de nível médio. No entanto, os Inuzuka sempre tiveram uma posição respeitada na vila, principalmente devido à sua experiência na criação de animais ninja. Eles praticamente monopolizaram o comércio de animais ninjas de Konoha, incluindo vendas, cuidados e tratamento médico. Mas os Uchiha estão formando laços mais estreitos com os Inuzuka. Temos certeza de que isso não vai acabar se transformando em uma guerra de gato e cachorro? Os Inuzuka se especializaram na criação de animais ninja, mas devido às técnicas secretas do clã, cada membro fazia um contrato com seus cães ninja criados pessoalmente. Enquanto isso, as criaturas de invocação características dos Uchiha eram gatos ninjas. E gatos e cachorros? Eles tendiam a brigar à primeira vista. Espero que você ainda não tenha feito um contrato com os gatos ninja, Itachi. Caso contrário, toda vez que você usar um jutsu de invocação, seu gato pode começar uma briga com o cachorro da sua futura esposa. Isso é excelente. Se os Inuzuka estão dispostos a aprofundar a cooperação, os Uchiha devem naturalmente aceitar. De fato, esta é uma oportunidade rara. No passado, os Uchiha nem teriam tido essa chance. Chefe do clã, acredito que devemos concordar com isso. Embora não haja muitas áreas em que nossos dois clãs possam colaborar diretamente, o fato de nossos setores não se sobreporem garante que nossa parceria não enfrentará interferência externa. Os anciãos continuaram discutindo, cada um expressando sua opinião. Yan simplesmente ficou sentado em silêncio, ouvindo. Assim que a conversa cessou, ele pigarreou. Ao ouvir isso, os anciãos e Fugaku imediatamente ficaram em silêncio e voltaram sua atenção para ele. Capítulo 299. Quanto à questão do aprofundamento da cooperação entre os dois clãs, voto a favor. Embora não haja muitos projetos em que os dois clãs possam colaborar, os Uchiha carecem de aliados confiáveis. Trazer o clã Inuzuka para o nosso lado só beneficiaria a nossa família, sem desvantagens. No entanto, Yan lembrou deliberadamente Itachi e Fugaku. Embora sacrificar-se pelo clã seja o dever de todo Uchiha, espero que certas questões não se sobreponham aos sentimentos pessoais. Itachi, posso ouvir sua opinião? Assistir ao espetáculo já tinha sido divertido o suficiente. Se os dois clãs pudessem cooperar, seria o ideal. Mas se não, Yan não forçaria. Ele ainda sentia que Itachi merecia algum grau de escolha na questão. Os olhares de Fugaku e dos anciões se voltaram para Itachi. Sob o escrutínio de todos, Itachi, que até então estivera em silêncio, abaixou levemente a cabeça e respondeu calmamente. Anciãos, eu cumpro os arranjos do clã e confio na decisão do meu pai. Bom, isso resolveu a questão. Yan não tinha mais nada a dizer. Se for esse o caso, então o chefe do clã pode decidir. Não vou me envolver mais, já tenho muito trabalho para fazer. Itachi já havia colocado o clã acima de tudo, acreditando que sacrificar-se pela família era seu dever. Como não tinha objeções, Yan não via motivo para insistir mais, afinal, ele próprio se casaria com o clã Hyuga. Além disso, se os dois clãs formassem uma aliança matrimonial, os Inuzuka não jogariam qualquer um contra eles. Isso seria um insulto aos Uchiha, não uma aliança. Yan lembrava vagamente que entre o clã Inuzuka, Kiba, um dos 12 de Konoha, tinha uma irmã mais velha. Ela não foi colega de classe de Itachi em algum momento. Ah, deixa pra lá. Por que se preocupar com isso? Deixa o Fugaku cuidar disso sozinho. Após um momento de reflexão, sua memória permaneceu nebulosa. Yan balançou a cabeça e parou de pensar no assunto. Assim que Fugaku e os outros terminaram a discussão, ele foi embora imediatamente. Senhor conselheiro, Aokage o convocou ao escritório dela imediatamente. No momento em que Yan saiu do complexo do chefe do clã, um agente da Anbu apareceu. Não ficou claro se eles estavam esperando ali ou tinham acabado de chegar. A vigilância sobre os Uchiha havia sido suspensa há muito tempo, e os agentes da Anbu não estavam mais impedidos de entrar no distrito Uchiha, embora certas áreas críticas permanecessem proibidas, pois pertenciam à herança do clã. Vou para lá imediatamente. Depois de dispensar o Anbu, Yan acelerou o passo em direção ao escritório do Hokage. Ao chegar ao segundo andar, ele foi direto para o escritório de Tsunade. Mas no momento em que ele abriu a porta, seu humor piorou. Dois rostos muito socáveis o cumprimentaram. Roupas desgrenhadas, rostos machucados, ótimo. Qual foi o motivo da briga dessa vez? Circulando Naruto e Sasuke, que ainda se encaravam com fúria silenciosa, Yan não ficou surpreso. Nesse ponto, se esses dois não acabassem brigando e sendo arrastados para o escritório do Hokage de vez em quando, isso seria incomum. Sasuke, pelo menos, costumava ser reservado. Mesmo que não gostasse de alguém, seu comportamento frio significava que raramente provocava brigas, muito menos as iniciava. Naruto, por outro lado. Bem, de cada 10 lutas entre eles, Naruto instigou todas as 10. E o motivo? Quase sempre Sakura.
Droga! Vendo Tomoe instável piscando nos olhos de Sasuke, Ian não pôde deixar de resmungar baixinho. Naruto realmente irritou Sasuke tanto que ele despertou seu Sharingan. Na linha do tempo original, o Sharingan de Sasuke havia despertado devido ao trauma do massacre Uchiha, sua raiva se manifestando como um único olho Tomoe. Esse ponto da trama virou meme entre os fãs. Mas agora, com a história alterada, Sasuke era apenas um aluno normal da academia. A coisa mais traumática que ele já havia vivenciado foram suas brigas com Naruto. Aos 9 anos de idade, despertar o Sharingan nessa fase não era algo inédito, mas ainda assim o colocava entre os Uchiha mais talentosos. Para Fugaku, essa seria uma notícia muito feliz, acima de tudo. Ian estava se perguntando como Sasuke despertaria seu Sharingan agora que o massacre havia sido evitado. E então, de repente, Naruto o irritou e o fez destrancá-lo. Quando Ian os questionou, Naruto, tendo sofrido as consequências de suas ações muitas vezes antes, imediatamente abaixou a cabeça. Com Tsunade, ele podia se dar ao luxo de agir de forma despreocupada. Sabia que ela não o puniria com muita severidade. Mas Ian era diferente. Ele não disciplinaria Naruto fisicamente, mas as consequências seriam muito mais dolorosas. Naruto permaneceu em silêncio. Sasuke, ainda furioso, também se recusou a falar. Ian se virou para Tsunade, que deu de ombros. Ainda não os interroguei. Estava esperando por você. A atenção deles então se voltou para a professora dos meninos, aquela que os havia arrastado até ali. Devido às reformas da academia, o professor de Naruto não era mais Iruka, mas um jounin especial chamado Mizusei. Sob os olhares combinados do Hokage e de seu conselheiro, Mizusei instintivamente enrijeceu-se e explicou apressadamente. Senhor Hokage, senhor conselheiro, foi isso que aconteceu. Ele então lançou um olhar mortal para Naruto. Seu pirralho, você não pode me causar menos problemas? Ser seu professor está encurtando minha vida em 10 anos. Hehehe. Naruto só conseguia coçar a cabeça desajeitadamente sob o olhar fulminante do professor. Você ousa rir? Claramente sua carga de dever de casa não é pesada o suficiente. Assim que essa confusão fosse resolvida, Mizusei daria tarefas extras para Naruto. Vamos ver se ele ainda teria tempo para se dedicar ao romance. Que tipo de criança pensa nessas coisas o tempo todo? Pelo menos melhore suas notas primeiro. Sakura, da turma deles, convidou Sasuke para almoçar, mas Sasuke recusou friamente. Naruto então começou a provocá-lo. A situação não era complicada, Naruto era o culpado, como sempre. Ele instigou a briga porque Sasuke rejeitou Sakura. Sasuke ignorou a primeira provocação. A segunda, ele ainda ignorou. Mas como dizem, a terceira vez é a vencedora. Então os dois brigaram na sala de aula. No início, Sasuke estava em vantagem. Mas Naruto, como uma barata indestrutível, continuava se levantando, não importava quantas vezes fosse derrubado. O resultado final? Naruto virou o jogo. Incapaz de aceitar essa humilhação, a fúria de Sasuke despertou seu Sharingan. Antes que a segunda rodada pudesse começar, o professor chegou. Mizusei prontamente os conteve e os arrastou para o escritório do Hokage como se fossem 2 gatinhos mal comportados, deixando Tsunade para lidar com eles. Para alunos comuns, o próprio professor teria feito isso. Mas esses 2 tinham passados complicados e nenhum deles era alguém com quem se pudesse brincar. Sem escolha, Mizusei os levou direto para o Hokage. Esses pirralhos malditos. Uma briga na sala de aula era um visual terrível para a academia. Tsunade bateu na mesa, frustrada. Naruto, o que diabos há de errado com você? Acha que eu não vou te bater só porque nunca te dei uma surra? Sakura convidou Sasuke para almoçar, e ele recusou, isso é entre eles. O que isso tem a ver com você? Eu simplesmente não aguentava mais vê-lo fazer Sakura chorar. Naruto gritou desafiadoramente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.